E aí a gente vai trazer aqui uma pessoa que tem desbravado o mercado brasileiro, tem levado muita gente do mercado brasileiro para fazer diversas caravanas ao redor do mundo, para conhecer de varejo, para entender de varejo. Eu queria chamar o Eduardo Terra, sócio da BTR Varese. Obrigado, Patrick. Obrigado, Vetex. Super evento, uma honra estar aqui nesse palco. E falando agora, nesses 30 minutos que a gente vai ter, de um tema que chegou muito forte no varejo, no e-commerce, que é o AI, inteligência artificial. Eu costumo dizer que desde novembro do ano passado, inteligência artificial sai das séries de ficção científica, dos filmes, dos livros, e chega para a realidade das empresas. Então, esse ano, a gente preparou um painel justamente para discutir isso. A inteligência artificial, de fato, é presente, é futuro, e de que forma que ela está sendo aplicada nas empresas. Os primeiros 8 minutos, eu vou mostrar para vocês um pouco das reflexões que eu faço sobre esse tema, e na sequência eu vou chamar 3 super convidados para a gente poder discutir e conversar sobre o tema. Bom, vamos, para esquentar um pouco, eu quero trazer uma pesquisa que o Gartner apresentou finalzinho do ano passado, que eu acho que traz a primeira resposta sobre a reflexão do nosso painel. Essa pesquisa mostrou que 86% dos CEOs entrevistados disseram o seguinte: AI virou mainstream, ou seja, sai das tendências, sai do futuro e vira de fato agenda de curto prazo, agenda de aplicações das companhias que eles fazem a gestão. E o mercado de AI, o mercado em 22, já foi um mercado de 136 bilhões de dólares e se projeta um mercado de 1 tri em 2030. Então, a gente está falando de um mercado com crescimento exponencial, com aplicações de curto prazo. Naturalmente, não dá para falar de AI sem trazer o fenômeno do ChatGPT, que traz a chegada da chamada linguagem natural do AI, que muda a maneira da gente ver AI, onde, na minha visão, isso deixa de ser um desafio só de tecnologia. O ChatGPT, com a linguagem natural da inteligência artificial, traz para as empresas um desafio mais de competências dos seus colaboradores do que de tecnologia. Eu tenho dito nas empresas que eu participo de conselho que hoje em inteligência artificial a tecnologia está à frente do que a gente tem em relação aos colaboradores. As pessoas não estão preparadas para lidar com a tecnologia que hoje está pronta. Então a gente tem, eu vou falar um pouquinho disso, desafios de desenvolvimento e de processo para trabalhar. Não preciso dar mais detalhes do que o ChatGPT trouxe, mas a gente está falando de uma solução, de uma aplicação que de todas as que a gente conhece, aqui eu estou falando de TikTok, Instagram, atingiu em apenas 2 meses uma marca que a gente mede para falar de quão exponencial é aquela tecnologia, a marca de 100 milhões de usuários. Em 2 meses, 100 milhões de usuários, o que mostra o tamanho e a velocidade que isso teve. Vocês devem estar acompanhando, o mercado de AI começa a fazer alguns estragos no bom sentido. Então, uma dessas empresas, que é a NVIDIA, que fabrica chips ligados a AI, chega ao famoso clube do $1 trilhão de valuation, de market cap, clube esse que a gente já viu passar a Amazon, Apple, Microsoft, para vocês terem uma ideia do tamanho que se projeta de valor disso. E o CEO, o fundador da NVIDIA, o Jensen Huang, traz uma frase para a gente pensar um pouco do desafio que a gente tem com AI nas empresas para que isso vire presente e não futuro, que é: todo mundo virou programador, só precisa dizer algo a esse computador. Que mostra que o nosso desafio hoje com AI, como eu disse antes, não é só tecnologia, e sim as pessoas preparadas para lidar com isso. Um meme, uma charge que andou circulando por aí, acho que traz um pouco das reflexões que a gente tem tido com AI. Se a gente está preocupado com isso,
eu acho que a preocupação deveria ser mais com o avanço e o desenvolvimento da nossa inteligência natural e menos com o que está avançando em termos de desenvolvimento da inteligência artificial. E aí, para a gente aterrissar um pouco em que competências são essas para a gente lidar com AI, eu tenho listado 3 que eu acho que endereçam isso. Imaginação, expressão e repertório. Repertório é fundamental. A hora que a gente está de frente ali para a inteligência artificial, onde todos nós viramos programadores, sem repertório não dá para fazer nada. Se eu não tenho repertório de negócio, se eu estou, por exemplo, no varejo falando de produto, de categoria, se eu não tenho a pergunta certa para ser feita, eu jamais vou ter uma resposta. Então, investir em repertório, imaginação e expressão passa a ser esse desafio. E aí, já para a gente caminhar para o fechamento desse aquecimento e começar para o nosso painel, eu listei aqui para vocês 9 caminhos que eu entendo que o varejo tem trabalhado como potenciais áreas de aplicação de AI. Reparem que a gente está falando de inteligência artificial para várias áreas diferentes, em estágios diferentes, e mostra que a gente está falando de ganhos de produtividade, resultados de curto prazo e muito dinheiro na mesa. Então, a gente está falando de muita coisa ligada ao supply, a cadeia de abastecimento, com estoques e rupturas, que é um problema clássico, é uma dor antiga do varejo. Todo o processo de gestão de sortimento e categorias, todo o desafio da inteligência promocional. A gente sabe historicamente o quanto o varejo precisa olhar com mais cuidado para descontos, promoções, e a olho nu a gente jamais vai conseguir fazer isso, seja no mundo digital, seja no mundo físico. Aquele desafio da personalização da oferta, a parte de ativos, manutenção, todo o desafio de expansão. Hoje, o olhar para uma nova loja com inteligência artificial muda. O caminho de gestão de pessoas com contratação, seleção e otimização dos colaboradores, crédito, cobrança e, finalmente, mídia, que também tem muito dinheiro na mesa, seja mídia de performance, no e-commerce e outros caminhos, por aí vai. E aí, para fechar, para quem quiser ir um pouquinho além, dividir aqui com vocês, conhecimento é feito para a gente compartilhar, né? Os 2 melhores livros que, na minha visão, exploram e mostram a inteligência artificial no mundo, os 2 ainda não traduzidos para o português. O do Davenport, que fala o AI in All-in-One, que acho que é um bom livro que fala de... Som. Voltou aqui. Me escutam? Sim? Então, o livro do Davenport, está baixo aqui o microfone, House, obrigado. All-in-One, do Davenport, e depois o livro de 3 autores, muito bacana, que fala da aplicação do AI com predição, que é a aplicação mais dos negócios. Posto isso, está feito o nosso warm-up, as nossas reflexões. Vamos para o nosso painel. A ideia é justamente com os nossos 3 convidados, trazer essa discussão da inteligência artificial presente e futuro, e as aplicações para os negócios. Queria chamar, então, aqui para o palco 3 grandes amigos. Primeiro, Eduardo Galantenic, vice-presidente executivo de negócios do Magalu. Primeiro, Eduardo. Na sequência, Bernardo Ouro Preto, fundador e CEO do Samarché. E Rodrigo Delacqua, fundador e CEO do Acon Institute. Muito bom. Obrigado ter vocês comigo aqui, conosco nesse super painel, falando de um tema, como eu coloquei, que está super em alta. Se fala de AI, se a gente rodar aqui, né, o VTEX Day desse ano e comparar com os anos anteriores, a gente vê o quanto nas soluções para e-commerce a gente vê AI embarcada. Então eu queria começar, já vou começar com o Bernardo, falando de AI, essa pergunta do painel. Chegou, Bernardo? É de fato algo para já, para o presente? É algo que a gente começa a ver endereçado para soluções dos negócios da sua empresa? Obrigado por estar aqui. Obrigado, Edu. Obrigado a todo mundo. Meu nome é Bernardo Ouro Preto. Para quem não conhece, quem não é de São Paulo, o Samarché é uma rede de supermercados aqui de São Paulo, com 33 lojas.
temos 2 marcas, Empório Santa Maria e Saint-Marché, só para quem não conhece. Eu acho que não é uma questão nem de presente nem futuro, eu acho que o AI é uma questão de passado. Inteligência artificial começou a ser discutida como disciplina na década de 40. E como toda ciência, a ciência passa por 3 fases. Primeira fase é uma fase, né, científica de discutir teses, de pensar em modelos. A segunda fase, mas nessa época não existia poder computacional para transformar teses em realidade. Depois, inteligência artificial, a partir dos anos 40, né, década de 40 passado, passa por uma fase de desenvolvimento. Então, você tem desenvolvedores tentando criar aplicações para as teses, né, científicas. E, por fim, você tem a disseminação em massa, que é o que a gente está vendo agora. Né? Pela primeira vez, depois de 80 anos, inteligência artificial, que agora parece uma novidade para todo mundo, está sendo disseminado em grande massa. E aí, só para falar um pouquinho dos pilares, né? Existem múltiplos pilares de inteligência artificial quando a gente pensa nisso, né? O machine learning, eu acho que todo mundo conhece bem, robótica, a automação, né? E aí eu queria só dar um exemplo que eu gosto muito, que é o Natural Language Processing, que na verdade o ChatGPT, que está sendo falado pra caramba agora, nada mais é do que uma evolução do Natural Language Processing, que é um pulo a mais, que é o Large Language Modeling, né? Mas esse uso de inteligência artificial no Saint-Marché, a gente já usa há mais de 10 anos, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem, na época tínhamos o executivo _gênio chamado Rodrigo Murta, que fundou o Lookbox, né? Que deve estar aqui, que fundou uma empresa incrível, e quando ele era executivo do Saint-Marché, Rodrigão, quando ele era executivo do Saint-Marché, ele ficou muito impressionado com a quantidade de dados que o varejo gera a cada segundo, né? Milhares de clientes, milhares de fornecedores, produtos, só que o acesso a esse dado era muito difícil. Então, o Rodrigo resolveu usar inteligência artificial do pilar Natural Language Processing, de tentar desenvolver uma ferramenta que você podia perguntar em linguagem humana, e ele ia fazer um search, um query no database do Saint-Marché e te voltar com o resultado em linguagem humana. Então, para quem não conhece, não estou fazendo anúncio do Lookbox, mas para quem não conhece, vale a pena conhecer, eles devem estar num stand. Mas já usamos há mais de 10 anos inteligência artificial. Agora parece uma novidade, mas não é. Obrigado. Edu, mesma coisa. Para vocês também chegou, está cada vez mais mainstream no Magalu? Primeiro, acho que queria dar bom dia, né? Acho que boa tarde a todos que estão aqui. Prazer estar aqui com vocês. Sou responsável, estou no Magalu há 8 anos, hoje responsável pela plataforma de marketplace. E eu acho que, como o Bernardo falou, é uma disciplina antiga, né? A diferença é que até agora a gente dependia de uma casta superior, né? Que são os desenvolvedores. A gente dependia muito de um conhecimento muito específico para trabalhar em cima disso. E o Magalu teve um crescimento sempre constante e linear de quando foi lançado ali nos anos 60 até 2015. A partir de 2015, com a transformação digital, a gente ganha uma exponencialidade. O nosso negócio transforma de uma forma muito rápida. A gente que trabalhava com 10 mil produtos, a gente passa a ter 100 milhões de ofertas. A gente que o e-commerce trabalhava com um centro de distribuição, hoje a gente tem 21 centros de distribuição, a gente tem 1.400 lojas que o estoque está exposto, a gente tem 200 mil sellers que tem produtos expostos na plataforma. É muito número, muita complexidade, né? Então a capacidade analítica que os times tinham e que conseguiam resolver dentro de processos humanos, vamos falar assim, ele não consegue dar a mesma resposta. A gente fala, a inteligência artificial não é que ela vai acertar tudo, mas certamente ela vai errar muito menos do que os processos que a gente tinha. Em 2016 a gente começa a trabalhar, a gente começa a entender que precisa de cientistas de dados naquela época, a gente adquire empresa para trazer cientistas de dados, coisa que a gente não conseguia nem contratar, e isso vai se desenvolvendo dentro da empresa. E agora a gente está passando por uma transformação, que é a transformação da popularização. Né? Eu acho que é um pouco do que você falou na sua introdução, que a inteligência artificial ela não está mais disponível apenas para pessoas muito técnicas, mas para todos os seres humanos. A gente acabou de sair de uma viagem, eu estou até com um time de mídia aqui, né? A gente levou o time de marketing para entender de inteligência artificial. Não são mais marqueteiros, né? São engenheiros que estão no nosso time de marketing, mas porque vai estar na mão deles tomar essas decisões, usar melhor. E aí eu ouvi uma frase que eu achei fantástica, que falou, você não tem que ter medo de uma inteligência artificial,
Você tem que ter medo de um concorrente teu usando inteligência artificial melhor do que você, de um outro marqueteiro utilizando inteligência artificial. Então, não só está na nossa agenda, está no nosso dia a dia, está tomando bastante do nosso tempo. Muito bom. Rodrigo, de novo você no Acon com os principais executivos do Digital Commerce mundial, você tem visto também isso? Chegou? Vamos lá. Meu background é engenharia de software, né? Então, inteligência artificial não é algo novo para mim. E antes do Instituto Acon, que é um instituto de educação voltado para o varejo e criado pelo varejo também, eu era um dos cofundadores da Vetex. Então, a gente já utilizava bastante inteligência artificial de forma preditiva, tentando prever demanda, tentando prever acesso, e isso com o objetivo de otimizar custo. Então, a gente tinha muito isso. Cara, se a gente vai ter uma alta demanda, às vezes uma Pavanelli falando no Instagram, como é que a gente consegue prever isso para estar preparado, mas também conseguir abaixar e reduzir custo? O que a gente tem visto nesse momento hoje, tá, no mundo, como Instituto de Educação? É que a democratização do ChatGPT tem trazido muita teoria para a mesa, muito mais teoria, mas ainda pouca prática. A prática que a gente tem visto no mercado, que funciona, que traz resultado, é ainda a prática que a gente tem visto. Então, predição, otimização, a gente tem visto pouco ainda o uso do ChatGPT. A gente fala do ChatGPT, a capacidade que ele tem não só de conversar, mas de raciocinar, de ter reasoning ali. É incrível. Porém, quando a gente fala de varejo, primeiro uso que a gente pensa de linguagem natural, vamos fazer atendimento ao cliente. E aí a gente tem que se perguntar, todo mundo aqui é comprador do varejo de alguma forma. Qual é o chat que a gente gosta de atuar? Então a gente tem que ser super pragmático com isso, tem que trazer valor para o cliente tem que se sentir bem, ele tem que gostar de usar aquilo. Tem que ser algo que tem que passar hype, ele tem que se manter. Então acho que a gente está nesse momento, talvez, da máxima da hype. Ainda assim, é muito pragmático o uso de machine learning, existem modelos novos de aprendizado assistido, aprendizado não assistido, tem bastante aplicações, mas na prática a gente tem visto pouca inovação ainda. Eu acho que o ChatGPT vai promover uma nova onda de inovação que ainda é difícil dizer se vai trazer resultado ou não. Perfeito. Ótimo ponto. Acho que agora a ideia, vamos tentar fazer uma rodada, conectando justamente com o teu comentário de onde é que vocês já estão conseguindo usar de fato a inteligência artificial nos negócios de vocês, em que dores e em que soluções. Vou começar aqui agora com o Edu, dentro do Magalu, né? O que você pode contar para a gente de dores que vocês têm conseguido endereçar ou resolver com inteligência artificial? Onde é que está o principal foco aí? Vamos lá, acho que, como eu falei, a gente começa esse caminho ali por volta de 2016, 2017, a gente começa a endereçar problemas que a gente tinha de capacity, né? O nosso sortimento começa a crescer muito, então a gente começa por precificação, né? Logo na sequência a gente entra na parte de previsão de demanda, modelos de machine learning para ajudar a gente a comprar produtos de baixo giro. Nosso produto é um produto que tem uma durabilidade grande, então se você no alto giro, se você erra um pouco, você resolve. No baixo giro ele vai ficando, né? Então a gente começa a trabalhar com modelos de probabilidade para baixo giro, a gente vai para fraude. Quando entra na parte da experiência de compra, todos os algoritmos de recomendação e busca, e isso vai avançando, né? Hoje, o que a gente está olhando muito é, de um lado, todo o uso de dados para ajudar a definir melhor, entender as curvas de elasticidades de venda e de investimento de mídia para 900 famílias de produto que a gente trabalha. Então, isso é uma agenda importante nossa. Do ponto de vista de conteúdo, a gente tem a Lu, que ela é um avatar digital, que hoje, quando a gente faz vídeo, a gente tem pessoas, né, que a gente tem um processo caro e longo de construção de malha de 3D, que cada vez mais esses modelos de inteligência artificial vai ajudar a gente a otimizar, a ser mais rápido, a conseguir fazer com que ela consiga ser ainda mais, quase mais real, né? A gente tem entendimento de uso de inteligência artificial para avaliar e nos dar mais informações das nossas campanhas de vídeo, né? Hoje já a gente viu um modelo que está saindo no final do ano no Google, que você bota o teu filme lá dentro, você conecta com os dados de performance
e ele tenta te explicar o que naquele filme fez diferença. Se foi botar um gatinho, se foi o tom de voz, se foi a cor que você usou. Então, retroalimentar nossos times para a tomada de decisão. Então, assim, tem uma gama grande de oportunidades. Eu acho que cada um dos nossos times, como eu falei, na medida que isso sai da necessidade de codificar e passa a ter a possibilidade de usar através de ferramentas, a gente tem que formar os nossos times para irem buscar essas oportunidades. Então, acho que tem uma gama aqui que eu citei, entre outras que a gente está trabalhando. Voltou. Muito bom. Já são diversas áreas. Muito bom, já são diversas áreas de aplicação, né? E já é desde 2016. Excelente. Bernardo, vamos lá. Agora um food retailer, né? Um varejista alimentar, na linha do que o Edu contou, como é que vocês têm feito, onde é que estão as principais áreas de aplicação aí? A gente tem duas grandes áreas que a gente foca. A primeira, que é a nossa grande obsessão, é em atendimento ao cliente, em como encantar o cliente. Então, vou dar um exemplo aqui, que é um dos pilares de inteligência artificial, é Computer Vision, que é a habilidade do computador pegar imagens ou vídeos e transformar em aquele dado em alguma tomada de decisão. Então, começamos há pouco tempo com uma companhia chamada Payface. A gente adora inovação tecnológica e já implementamos mais ou menos a metade das nossas lojas que o cliente, na hora que vai pagar, fala que vai pagar com Payface, ele capta a face do cliente que já está cadastrado o cartão de crédito e faz o pagamento automaticamente. Então, a gente está sempre procurando tecnologias para encantar o cliente e inovar nisso. O outro lado que eu acho super bacana, obviamente todo mundo está olhando o supply, né? O que o Eduardo falou, otimização, especialmente dos itens, né, de baixo giro. Mas uma das coisas que tem me interessado muito, e a gente está trabalhando com uma startup muito pequena de caras de Stanford e Berkeley, em otimização de pedido de produtos perecíveis. O Brasil, hoje, segundo o IBGE, tem 30% de toda a comida feita no país é desperdiçada, 30%. Hoje a gente consegue estar no ranking como 10º lugar, 10º país com o maior desperdício de comida no mundo. Então, uma coisa que, obviamente, se a gente conseguir usar sistemas preditivos de pedido para melhorar os pedidos de frutas, legumes e verduras, por exemplo, mas depois de pães, de carne, não só na nossa loja, mas também na indústria, eventualmente, a cadeia inteira, eu acho que você consegue não só diminuir esse desperdício maluco, né, como com isso diminuir o custo da comida e diminuir a fome no país. Então, a gente, obviamente, usa bastante em modelos preditivos, como eu estava falando, mas esse é um que eu acho super importante, super interessante e faz o bem, né? Mas essa é uma agenda que não só traz produtividade e resultado para o negócio, mas é uma agenda que olha para o social com a fome, ambiental, né? Porque a gente está falando de usar menos recursos, acho que é um caminho, e esse é um dos caminhos prioritários para vocês, né? Super. Muito bom. Rodrigo, o que vocês têm visto nos muitos executivos do Way com isso? Acho que você está cheio de cases que você tem percorrido de aplicações de AI. Onde é que você tem visto mais as soluções? Eu vou tentar fazer a contrapartida, né? Vocês estão fazendo usos dentro e usos com sucesso. Eu vou tentar trazer também o lado onde não existe sucesso. Então, tem muita aplicação, não só para a questão de otimização de custo, mas isso também é otimização de preço para o consumidor final. Porque na medida que você desperdiça menos de 30%, o teu preço médio vai ser menor. Então, isso tem um impacto direto para o mercado. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que existe uma oportunidade grande para empreendedores para atacar esses problemas do varejo, que não são problemas pequenos, o mercado é gigante, então a oportunidade é gigante para a gente ter redução de preço no mercado. Agora, te dar um exemplo, uma grande rede de fast food fez uma aquisição de uma startup e começou a fazer um rollout de um sistema de inteligência artificial para drive-thru. E a experiência é um pouco aquém do que eles gostariam, né? A oportunidade é gigante, mas quando colocada em prática, principalmente quando você fala de inteligência artificial que tem a capacidade de raciocinar, você quer oferecer uma experiência melhor, mais humana, o mais humano ele pode ser positivo e pode ser negativo também. Então tem gerado, na verdade, tem sido contraproducente. A experiência nova que foi promovida para alguns drive-thrus hoje é pior
e virou piada. Então, olha o impacto de marca que você tem quando você começa a trabalhar com inteligência artificial. Então, ela tem um limiar da oportunidade infinito, mas você tem um risco de prejuízo à marca muito grande. Então, como é que você trabalha a inteligência artificial sem dar tanta liberdade? Porque, teoricamente, essa é a base. Eu vou criar uma inteligência para ela ter liberdade. Liberdade como nós temos de operar. Então, tem esse limite. E o ponto positivo é, eles estão reduzindo o custo, porque eles estão reduzindo a equipe de dentro da operação, porém eles estão piorando a experiência e está trazendo perda de venda. Então, o que as pessoas estão fazendo é indo para a loja para reclamar do robô que está doido e não estão conseguindo comprar mais. Então, assim, tem uma contrapartida de AI, eu acho que a oportunidade é gigante, mas na prática ainda, de forma efetiva, a gente está vendo que os modelos antigos ainda sobrepõem as novas oportunidades que tem no mercado. Perfeito. Não, acho que teu ponto é importante, né? Como qualquer solução dessas que chega muito rápido, pior do que não usar é usar errado, que de fato pode trazer consequências ruins. Os últimos 3, pois não. E usar errado, né? A gente estava falando de otimizações de preço, por exemplo. Acho que talvez você tem muito mais prioridade para falar, a minha visão é muito mais de pesquisa, de observação, mas você vê muito uso para otimização de preço. E porque o nosso comportamento é baseado em preço e não só em experiência, não só em apelo de marca, o robô tende a aprender que o que é bom é preço baixo. E é para o consumidor. Ele fica viciado. Ele fica viciado. E aí como é que a gente cria esses limites também? Não, e de fato né? Todo mundo é consumidor, a gente sabe que tem 2 tipos de negócio. Negócio que trabalha para cobrar todo dia um pouco mais barato, negócio que trabalha todo dia para cobrar um pouco mais caro, né? São aspectos. Ficar no meio do caminho sempre é complicado. E o que a gente tem que trabalhar é óbvio que é com boundaries, né? com margens. Quase com o stop loss. Você tem, na programação você tem que botar limites, que senão você pode causar disfunções, né? Perfeito. Faz parte. Jogar um desafio para vocês, a gente tem os nossos 2 minutinhos finais do painel. Quando a gente olha para final de 2023, para 2024, com tudo que vocês têm feito de AI, de uma forma muito breve, uma palavra, uma frase, o que vem na cabeça de vocês como desafio principal para essa agenda de inteligência artificial andar mais rápido? A gente está falando de treinamento, de competência das pessoas que não são techs, a gente está falando de mais tecnologia, a gente está falando de mudança de cultura. O que vem mais rápido na cabeça de vocês, de uma maneira breve aqui, ping-pong? Acho que é capacitação do time para entender como implementar e medir o resultado e o sucesso disso, não ter medo. E principalmente do time não técnico, do time não técnico, time de negócio, né? Do nosso lado, eu acho que ainda em desenvolvimento, desenvolver os algoritmos para fazer o supply chain funcionar, para melhorar, diminuir ruptura e diminuir desperdício. Então a gente ainda está na fase de desenvolver. Perfeito. Ainda falta um pouquinho para a fase de Isso implementar. aí, tem uma etapa aí antes dos times serem preparados. Perfeito. Oportunidade para o Acon aí também. E aí eu vou falar de educação. Eu acho que a capacidade que, por exemplo, o ChatGPT traz é a capacidade da gente conseguir educar mais gente, talvez educar seller, educar vendedor de uma forma muito mais rápida e diferenciada. Então, diferente de você estar trazendo material escrito, de apoio, documentação de seller, como é que vende, como é que faz campanha, como é que você lança produto, como é que configura SEO, eu acho que esse tipo de tecnologia dá uma capacidade de você escalar treinamento de uma forma não vista, de uma forma que traz real impacto na percepção do ecossistema. Muito bom. Bom, a ideia, né, olhando aqui para essa plateia maravilhosa, nessa arena, né, 360 graus, 30 minutos atrás foi a gente largar com uma pergunta que não foi totalmente respondida, porque é uma pergunta viva, né? Mas a ideia do painel foi tentar trazer reflexões e um tempero para que a gente pudesse avançar num tema que é um tema que ganhou muita força, né? Acho que como o Bernardo colocou no começo muito bem, inteligência artificial não começou hoje nem ontem, começou há muito tempo, mas tem ganhado uma atração muito grande nas companhias. E acho que é importante a gente trazer aqui num evento dessa proporção, nesse palco, essa discussão,
Então a ideia foi trazer conteúdo e principalmente discussão de empresas que têm crescido e que claramente têm colocado soluções em diversas perspectivas com a inteligência artificial. Então, queria agradecer de novo, Eduardo, o Rodrigo, o Bernardo e toda a atenção de vocês e um ótimo evento a todos. Muito obrigado.